Muito bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre responsabilidade subsidiária ou responsabilidade solidária. Uma dica, ela acontece muito quando estamos falando de terceirização. Você talvez já saiba que o STF autorizou a terceirização das atividades, inclusive das atividades fim. Então, uma empresa ela pode terceirizar praticamente tudo hoje em dia. Pode ser uma empresa de construção civil que terceiriza a mão de obra do pedreiro, do carpinteiro, do marceneiro, daquele cara que está lá na ponta prestando serviço. Ele não é funcionário daquela construtora, mas sim de uma empresa terceira. Isso é possível. Não só na área trabalhista, em vários ramos do direito a terceirização está ampla agora no Brasil. E o que é essa responsabilidade solidária e subsidiária que existe nesse caso da terceirização? Você descobrirá no vídeo de hoje. Vamos lá? Muito bem. Responsabilidade é a obrigação sobre algo ou sobre alguém. Então, juridicamente, quem tem uma responsabilidade deve arcar com as consequências. Vamos lá, de forma prática e direta. Eu sou uma empresa, tenho um funcionário. O funcionário comete um erro com o meu cliente, o cliente vai processar o funcionário ou a empresa? A empresa. O cliente vai processar direto a empresa, porque ela é responsável direta sobre o funcionário, sobre os atos que ele cometerem no exercício da função dele em proveito da empresa. Isso é a maior definição clara de responsabilidade direta. Responsabilidade direta. Agora, quando eu coloco terceiros para prestar o serviço, eu estou criando agora a figura da responsabilidade subsidiária ou solidária. Como assim? Imagina que você é o cliente e contratou a construtora ABC para construir uma casa. A construtora ABC contrata a terceirizada Z para colocar os funcionários na construção direta dessa casa. Muito bem. Então existe aqui uma terceirização de atividade entre essas duas empresas. A empresa que está prestando diretamente o serviço aqui comete uma falha, comete um erro. Então ela deixa um furo, gera um prejuízo para o cliente. O cliente, se ele tem contrato com a construtora ABC, de quem que o cliente vai cobrar por esse dano, por esse erro que foi causado? Vai ser da construtora ABC. Então a construtora ABC é a responsável direta. Porém, vamos supor que a construtora ABC, ela entende que o erro não é dela, entende que o erro é dessa intermediadora aqui, dessa que cometeu o equívoco, dessa outra empresa. Então, a construtora vai ter que pagar ao cliente de forma direta e depois, em sequência, a construtora pode, se tiver em contrato, cobrar numa ação regressiva dessa terceira que cometeu o erro, que cometeu a falha. Até aí tudo bem. Só que qual é a grande questão? Se esse cliente, ao tentar receber dessa construtora, verifica que essa construtora sumiu do mapa, não tem mais bens, não tem mais patrimônio, não tem mais nada, então esse cliente vai acionar também essa intermediadora que cometeu o dano direto. Porque mesmo que ela não seja responsável direta, através da situação que havia a construtora, ela está envolvida. E se ela está envolvida, ela pode ter uma responsabilidade subsidiária ou solidária. Qual é a diferença dessas duas responsabilidades? Imagina que eu entro com uma ação e eu coloco duas empresas nesse processo. Eu estou cobrando o valor e eu coloco duas empresas para pagar. Eu peço para o juiz que ele reconheça a responsabilidade solidária ou a subsidiária. O que isso quer dizer na prática? Se o juiz disser essas duas empresas são responsáveis solidariamente por essa cobrança, quer dizer que não é uma depois a outra. Quer dizer que não é só uma. Quer dizer que as duas são responsáveis em igual medida. Portanto, quando chegar no momento de cobrar a conta, eu posso cobrar tanto da empresa A quanto da empresa B. Afinal de contas, as duas são solidárias. Então, eu vou escolher se eu cobro da A, se eu cobro da B. As duas empresas que vão se defender podem se organizar e combinar entre si quem que vai pagar essa conta, mas se as duas estiverem fugindo, eu posso
enviar a cobrança para as duas no mesmo momento, porque elas são solidárias, corresponsáveis solidárias. Agora, se o juiz disser assim, não, a responsabilidade ela é subsidiária, ou seja, não é solidária, então significa que ela é em cadeia, ela é em sequência. Eu preciso primeiro tentar cobrar de uma empresa até o limite que for possível cobrar e essa empresa talvez não tenha saldo, para depois que eu não conseguir cobrar da empresa A, eu comece a cobrança contra a empresa B, porque ela é subsidiária, ela é sequencial, ela é após, ela não é em conjunto, entende? Então, em alguns casos, nós vamos verificar no nosso cotidiano a responsabilidade solidária, em alguns casos, a responsabilidade subsidiária. Para aquele que foi prejudicado e está cobrando uma indenização, está cobrando um dano que foi causado, não importa muito qual é a relação entre as empresas. Por quê? Se eu cobrei de uma ou de outra, toda essa relação entre empresas deve estar resguardada por contratos. E esse contrato é que vai prever quem é que era responsável pelo quê. Então, se o cliente cobrou da empresa A o valor total e recebeu, mas por contrato quem tinha que quitar isso era a empresa B, surge agora um direito da empresa A cobrar da empresa B em uma outra ação esse prejuízo. Mas aquele cliente que foi lesado, que foi prejudicado, ele não vai ter que ficar estudando a relação de contratos entre essas empresas, ele simplesmente vai direcionar a cobrança. E o juiz vai determinar se a responsabilidade ela é solidária ou subsidiária. Isso faz uma diferença tremenda nos processos, pessoal, porque pode acelerar muito uma cobrança ou pode atrasar muito outra cobrança. Imagina um processo que tenha 5 responsáveis subsidiários, cada um deles você tem que tentar cobrar tudo que é possível, até o último bem, e de repente aparece um bem novo e você tem que penhorar aquele bem, e aí descobre que aquele bem não vale nada e recomeça a cobrança para chegar depois no segundo responsável subsidiário e toda aquela novela de mais alguns meses, depois o terceiro, e assim vai até chegar de fato naquele que tem dinheiro, pode levar anos. Então, é importante saber disso para que a gente consiga dosar a nossa expectativa e qual caminho traçar diante das situações possíveis, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha trazido a você uma informação útil para a sua vida. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar atento sobre todos os vídeos que a gente posta aqui neste canal. E, caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos aqui nesse canal. Até lá, tchau!